Vamos lá, aguardar os alunos chegarem. Hoje, segunda-feira, né? Nossa primeira aula com o pessoal da Biologia, terceiro semestre. Vamos aguardar 24 de agosto hoje. Guarda mais 1 ou 2 minutinhos. Eles já foram avisados bem com antecedência. Vamos aguardar um pouquinho até que eles cheguem. Se não chegarem, a gente inicia. Bom, vou dar início, alunos, tá? Porque senão a nossa sessão de 40 minutos se encerra, né? E aí essa aula não é possível de ser dada, tá? Além do que eu quero avisá-los, então, que a formativa vai estar hoje na plataforma Moodle também, para que vocês acessem, então, e realizem ela dentro do prazo de 7 dias, tá? Então, eu acho que é um prazo aí bastante razoável para que vocês cumpram aí essa atividade de avaliação formativa, que é a primeira, tá, pessoal? Então, vocês têm todo o material à mão, tem as aulas gravadas também, além do que vocês têm disponibilidade também da biblioteca online, tem livros em que a gente assinalou lá no plano de ensino, e também a biblioteca também se encontra aberta, né? Além de que vocês têm também a internet para fazerem pesquisa, mas aviso que, por favor, somente fontes confiáveis, tá? Então, nada de acessar qualquer coisa, não, para responder as questões. E outra, copiar e colar, nem pensar, eu vou saber, tá? Então, nada de cópia de respostas, realmente entendam o que a questão está pedindo e respondam certinho lá, com as suas palavras, ok? Tentem ver o que essa pergunta abrange para poder, então, respondê-la corretamente, tá? Não faltar nada, ok? Bom, então vamos lá. Aqui. Então, a gente estava falando do filoartrópoda, né? E já falamos um pouco desse grupo, que é bastante grande, né? E que a gente vai ver aí esses artrópodas até o final desse bimestre, e consecutivamente vamos para o segundo semestre também, ainda falando de artrópodas, tá, gente? Então, é um grupo bastante diversificado e que a gente tem muita coisa para falar aí, né? Muitas classes importantes que compõem todo esse filo bastante grande, tá? Bom, então nós fizemos a classificação anteriormente, quando a gente deu as características gerais, né? Qual é a divisão corporal desse grupo, né? Então a gente já abordou tudo isso, falou
em relação a divisões corporais de alguns grupos, que são os quelicerados, né, os mandibulados, falamos também dos miriápodes, dos insetos, né? Então, a gente já conversou bastante sobre essa primeira visão, então, que vocês deveriam ter dos artrópodes como um geral. Agora, então, a gente vai à abordagem em si mesmo para cada grupo, então, desse filo aí dos artrópodes, tá? Então, olha, a gente iniciava, voltando ali na classificação, olha, primeiro subfilo que a gente vai dar uma olhadinha, então, né, é o subfilo Trilobitomorpha, tá? Aí depois a gente já vem hoje, como os tópicos de hoje, né, a gente vai abordar, portanto, o subfilo Trilobitomorpha, e depois a gente já entra no subfilo Cheliceriformes. A gente vai dar uma olhadinha primeiro, gente, dentro do subfilo Cheliceriformes, a classe Chelicerata. Mas qual classe Chelicerata? Nós vamos ver qual grupo da classe Chelicerata que a gente vai ver? A gente vai ver a subclasse Merostomata, tá? Aí, depois de uma outra aula, aí a gente começa a abordagem, portanto, com a subclasse aracnida, ok? Então, vamos lá para esse primeiro subfilo aí, trilobitomorfo, tá? Deixa eu aumentar aqui, voltar. Então, o subfilo trilobitomorfa trata, portanto, de artrópodes que já estão extintos, tá, pessoal? Então, não existem mais apenas indícios fósseis desse grupo, tá? Um grupo bastante extinto, em que a gente tinha esses trilobitas, então, tá? Já com essas características aí específicas do grupo de artrópode. Era um grupo, então, que compunha em cerca de 4.000 espécies, tá? E todas foram extintas há 200 milhões de anos. Então, há muito tempo nós já não temos a presença desses animais, então, tá? No período cambriano e ordoviciano, esse corpo aí, os trilobitas já têm esse nome devido a esse corpo trilobado, né, tipo em 3 lobos. 2 sulcos, então, se apresentam longitudinais e que define 3 lobos. Esses animais tinham o hábito bentônico, tá? Então, de ficar sobre o substrato, então, aquático. E detritívoros, isso é. Então, decompunham matérias, então, alimentares. O tamanho, gente, ficava desde 2 centímetros, bastante pequenos, até mesmo 67 centímetros, que é um tamanho bastante grande, portanto, para um animal artrópoda, então. Trestagmas, né? Então, essas divisões corporais, então, eram compostas de céfalo, de tórax e de pigídeo como a parte, a região posterior, então, tá? Cada somito, tá, gente? Então, cada metâmero ali possuiria, então, um par de apêndice birremes. Isso quer dizer o quê? Que existem 2 ramos em um mesmo apêndice. É ramificado em 2, portanto, tá? A gente já falou que tagma é o quê? O evento da tagmatização era se eu olho um anelídeo lá e vejo aquele corpo todo metamerizado, todo dividido em metâmeros. Com o grupo de artrópodes, houve a tagmatização, né? Então, os tagmas incorporaram muitos metâmeros e formaram um tagma. Um tagma pode ser formado por vários metâmeros, então, tá? Então, é por isso que eu tenho o tagma do céfalo, que pode ser constituído, dependendo do grupo aí, 2, 3 ou 4 metâmeros, o tórax, que pode ser 1, 2, 3 ou 4 metâmeros, e o pigídeo, que podem também, né,
referente ao abdômen, referido aí a poucos a muitos metâmeros que formaram um único tagma, que é o pigídeo, então. Então, aqui nós temos, ó, nós temos esse animal como um todo, né, como sendo, então, essa parte logo, então, anterior, como sendo o céfalo, né, e aqui a parte mais posterior, o pigídeo, então. Então, nós vemos lá que são céfalo, tórax e pigídeo. Então, céfalo, mais aqui, o tórax e o pigídeo sendo aqui atrás, tá? Então, aqui a gente tem alguns estágios de desenvolvimento desses animais, então, que já são extintos, então. Então, é lógico, isso aqui só foi possível porque em alguns nos estudos encontraram, então, os fósseis dessas fases larvais, então, né? Desse processo de crescimento e desenvolvimento, então, desses animais, então, tá? Então, a gente tem, a princípio, uma primeira, que é a larva que é denominada de protáspis, que é a inicial. A gente pode ver que, olha, ela quase que não tem nada, só tem um céfalo aqui e o pigídeo aqui já formado, né? Portanto, olha, então ocorre ainda a falta do desenvolvimento total corporal desse artrópode ainda, tá? Larva protáspis no final, olha, que já está, então, né, com desenvolvimento. Meraspis, mais completa ainda, e quando chega-se aqui a larva holaspis, ela completamente desenvolvida. Bom, e agora a gente tem que ver, então, é muito pouca coisa que se tem, portanto, desses animais, então, que já foram extintos, né? A gente não tem muita história, né? Ou mais detalhes para mostrar desses animais, então, uma que já são extintos, né? Então, agora a gente, então, vai para o outro subfilo. Tá? Então, falamos do subfilo Trilobitomorpha, que já são animais extintos, e agora a gente vem, então, para o filo, então, dentro do filo maior, que é a artrópoda, né? O subfilo Cheliceriformes. Cheliceriformes é formado pela classe Chelicerata, e Chelicerata vai ter outras subclasses dentro dela. Aqui nós vamos abordar hoje, então, é Merostomata, tá? Onde a gente tem duas ordens de animais aí, que são chamados de Chifossura e também Euriptérida. Então, Chifossuros, esses daqui, tá? E Euriptérida, esses daqui. Também aqui nós já temos animais extintos, né? E Euriptérida nós ainda temos nos dias atuais. Então, ordem Euriptérida são chamados também, olha, de escorpiões aquáticos gigantes extintos. Eles estão extintos, não existem mais. Então, só temos também dados sobre esses animais através também de material aí fóssil, tá? Eram animais bastante grandes, muito maiores do que um homem, bastante alto, tá? Quase que dava um homem e meio aí, as maiores espécies, e eram aí, pelo que a gente olha, se assemelha bastante com um escorpião. Por isso é que ele tem essa denominação, portanto, de escorpiões aquáticos, tá? É um grupo extinto, então, de quelicerado. A gente utiliza, né, isso aqui, porque vem do subfilo e também da classe que chama Chelicerata, que é a presença de quelícera, né? Ter uma estrutura que se chama quelícera. E esses quelicerados, então, extintos, olha, floresceram, então, se expandiram, tiveram o seu aparecimento nos mares da era paleozoica, então, tá? Então, rochas
do Ordoviciano até o Permiano, então, apresentam esses animais aí como fósseis, tá? Não aparentados com os escorpiões atuais, esses escorpiões que a gente conhece terrestre. Apesar da semelhança, gente, né? Não são parentes, né? Então não existe uma filogenia que os ligue assim tanto para que ele seja inserido no mesmo grupo que os escorpiões que nós conhecemos atualmente. Qual era o hábito, então, alimentar? O hábito era a onivoria, né? Eram onívoros, portanto, comiam de tudo, tá, gente? De tudo, então, desde animais, né? Então, podiam se alimentar desses animais que estavam ou mortos ou vivos. Se não tinha esse tipo de alimentação, eles se alimentavam de qualquer de qualquer outra matéria orgânica. Eram dioicos, então a gente sabe que dentro desse grupo, então, de Euriptérida, dentro dessa ordem, haviam espécies e dentro dessas espécies existiam os machos e as fêmeas, então, os sexos separados, tá? Respiravam, olha, por câmaras respiratórias, chamadas brânquias laminares. Aqui a gente tem, portanto, um exemplar, né, olhado ventralmente, onde a gente pode ver através dessas placas que compõem o corpo, né, aqui meio que pigmentadinho, mas isso quer mostrar porque existe internamente essas câmaras, então, olha, que existiam brânquias aí. Através, esse animal era aquático. Então, através dessas brânquias, a água entrando fazia, portanto, essa troca gasosa para as exigências fisiológicas desse animal, tá? Então, brânquias laminárias próximas ao opérculo, né? Então, existia uma região com esse apêndice especial que é o opérculo, normalmente utilizado aí para reprodução, até 3 metros de comprimento, são os maiores que foram então identificados, tá? Perna com remo para natação. Então, esses animais tinham, olha, como se fossem outros apêndices adicionados ao apêndice de locomoção. Para quê? Para isso, para facilitar o nado desses animais, então, tá? A outra ordem, tá? Dentro de Euriptérida, então, os Chifossura, tá? Então, Chifossuras, nós temos aí, estão presentes até hoje, portanto, existem esses animais vivos até hoje, tá? Apesar dessa característica aí também bem grotesca, para também parecendo um fóssil, tá? Então, normalmente a gente vai ver que esses animais possuem 6 pares de apêndices, tá? E que estão ali fundidos, então. Placas abdominais permitem nadar, né? Mesmo constituído com essas placas, a gente é um animal que nada perfeitamente. Brânquias foliáceas, então, também terá a presença de brânquias para fazer essa captação de oxigênio dentro da água. E, normalmente, nessa parte caudal, existe um espinho bastante longo, né? Que é chamado, então, de telso, tá? Ou chamado de espinha caudal. Mas o nome realmente é o telso. E podemos ver aí, ó, a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de apêndices, então, como a gente falou, tá? Então, desde aqui a gente já começa a contar, olha, presença da boca aqui, né? Deixa eu ver, aqui, olha, apêndices do opistossoma, então, aqui no pigídeo, né, na parte posterior, a gente tem alguns apêndices também que ajudam a fazer
maior locomoção, né? Melhorar, então, a locomoção desses animais. Aqui, olha, também podemos ver espinhos da última perna locomotora, né? Então, para se fixar também. Eram dioicos, eram não, desculpa, são dioicos, então possui os machos e as fêmeas também dentro das espécies, só que não existe existe a fecundação que ocorre externamente e não feita através, então, de uma reprodução cruzada, tá? Então, normalmente ocorre lá, olha, essa fecundação vai ocorrer no ninho, que a fêmea vai cavar na areia, né? Deixa seus ovos e o macho deixa, então, os seus espermatozoides lá. Larvas, então, são chamadas de trilobitas também. Límulos, né? Então, é chamada essa espécie, então, os límulos são encontrados em águas mais rasas, sobre fundo de lodo, e estão sempre presentes aí, ó, com maior intensidade no Pacífico, noroeste do Atlântico e no Golfo do México também. Cefalotórax com 5 pares de pernas, que é o que a gente vê aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos aqui presentes nesse cefalotórax, uma vez que essa cabeça, olha, é totalmente fundida com o tórax, tá? E aqui já é a parte terminal desse animal, tá? É o telso aqui, já tudo com, né, a parte posterior, então, desse animal. 5 pares de pernas, que permite caminhar, e 1 par de quelícera para alimentação de vermes pequenos, de vermes e pequenos moluscos também, tá? Esse hábito aqui de alimentação mais noturno, tá? Então, normalmente, para locomoção, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto pares de apêndices, e o sexto par de apêndice, né, que a gente falou que ele tem 6, são onde, então, eles têm as quelíceras, já que o grupo é de quelicerado, possui quelíceras, portanto, para auxiliar também a captação de alimento, tá? Outra classe aí, dentro de queliceriformes, nós temos a classe pignogonida, tá? Então, são as chamadas aí aranhas do mar. Então, existe só uma ordem, existem várias espécies, olha, mais de 1.000 espécies, tá? Em torno de 1.300 que a maior parte da literatura traz, tá? E que estão todas dentro dessa ordem. Essa ordem, então, é chamada de pantópoda, tá? Então, as aranhas do mar aí. Animais pequenos, bentônicos, olha, e marinhos, então também tem esse hábito, portanto, de ficar mais sobre o substrato, tá? Apesar de que muitas delas vão nadar também, tá? Mas a maioria ali são bastante lentas, então ou depende da própria corrente marinha para se locomover, para serem levadas, mas que elas caminham e com essa corrente, então, marítima que ocorre, elas conseguem se deslocar bastante também, tá? Aqui, gente, em relação a essa classe de aranha, essa ordem, então, que a gente está falando de aranhas do mar, elas também, o tamanho aí pode variar bastante, tá? Vai desde alguns milímetros bem pequenos, algumas espécies bem pequenas, como nós temos também algumas que podem chegar a 90 centímetros de diâmetro. Então, bastante, né? Volumosas aí, bastante grandes, então, essas aranhas também, tá? Os adultos, olha, vão se alimentar de algas, esponjas, quinidários, né, hidroides ali, poliquetos, que vão ser sempre sugados pela probóscide, tá? Então, uma probóscide que é sugadora e que vai poder, então, né, sugar essas partes mais
moles desses alimentos, então. Primeiro par de apêndice é quelado, é chamado de quelíforo, né? Então, ao invés de ser quelícera, como nós vimos anteriormente aqui, olha, né? Que tem um primeiro par de apêndice dentro de Schifossura, que são as quelíceras, aqui na ordem aqui Pantópoda das aranhas do mar, ela já se chama então quelíforo, tá? Tem um nome diferenciado. Segundo par, logo depois desse quelíforo, então, gente, deixa eu só falar. Quelado é porque tem uma quela, tem uma garra, tá? Na extremidade. O segundo par de apêndice, então, é um palpo, né? E pode ser homólogo ao pedipalpo. Homólogo quer dizer o quê? De mesma origem embrionária, né? Que pode ter ou não a mesma função do pedipalpo que nós vemos, então, nos quelicerados que nós vamos estudar ainda, que são os quelicerados terrestres, né? Nas aranhas, nos escorpiões, nos ácaros, né? Então, de repente não tem, mas às vezes está relacionado somente à alimentação, né? Esse outro segundo par de apêndice. Maioria com 4 a 6 pernas locomotoras e elas são bem desenvolvidas também. Isso também vai depender. A gente olha quando existem menor números de pernas também, sempre está mais relacionada a essas aranhas do mar que mais vão estar sobre o substrato, as que têm mais vão estar relacionadas às que nadam mais também, tá? Assim como também a espessura também dessas pernas, tá? Não existe uma carapaça no cefalotórax, isso é, aquele tagma que compõe de cabeça e tórax, tá? Então, não existe uma carapaça. Existe 2 olhos simples, outras literaturas trazem que podem ter até 4 olhos de visão simples, né? Mais ligadas aí à questão de intensidade luminosa, né? Mas não de formação de imagem. O abdômen sem segmentação e sem apêndices, né? Porque normalmente esses apêndices estão ligados, então, mais à parte do cefalotórax, tá? Não há órgãos excretores ou para trocas gasosas. Se a gente olhar um indivíduo desse artrópoda, gente, ele é muito fininho, tá? Então, existe realmente um espaço muito pequeno para que seja alojado todos esses órgãos aí. Então, gente, normalmente a maioria das literaturas supõe, então, e colocam que essa troca de gases ocorre através, então, da parede corporal desse animal. Então, seja através do cefalotórax, do abdômen ou até mesmo dessas pernas, então, podem ocorrer essa troca de gás, então, tá? Para a gente ter uma ideia, né, da estrutura, né, bem desvantajosa aí desse animal, né, desse cefalotórax e abdômen, que é bem fino, né? Então, olha lá, as gônadas e alguns divertículos digestivos, né, que são expansões do trato digestivo, que são utilizadas durante a digestão, elas chegam a se estender, então, para o interior de algumas pernas, tá? Para dentro ali. Então, esses órgãos, às vezes, se expandem e se ramificam para dentro, para ter um maior espaço, né? E para ter um local, então, de localização dentro do corpo desse animal, tá? Então, eu posso ter as gônadas, né? Que é para produção, ou seja, nas fêmeas dos óvulos, né?
ou nos machos o trato reprodutivo, portanto, tá? Aqui, olha, mais alguns tipos, portanto, dessas aranhas, né? Algumas eu vejo, então, essa constituição, então, do corpo aqui, da parte do cefalotórax mais alargada, mas a maioria, gente, é muito fina mesmo, tá? Olha o abdômen aqui como é bem pequeno e nós temos o cefalotórax aqui maior, então, né? E com esses pares de patas e outros que devem ser bem pequenos, dependendo de uma espécie ou de outra, então, tá? Sistema circulatório inclui um coração que é alongado, né? Normalmente todos esses animais vão apresentar o seu órgão, então, circulatório, que é o coração dorsal, tá? Acima. Existe uma circulação aberta também nesses animais aqui, tá? E esse coração alongado vai ter a presença de ósteos, né? Para a entrada do sangue. Porque como é uma circulação aberta, ele, principalmente nesse grupo, não vai ter muitos vasos para encaminhar, né? Mesmo nos outros artrópodas existem vasos, mas ele chega a um local que ele banha, chega e cai na hemocele, então. A mesma coisa acontece isso daqui, tá? Então, o coração dorsal empurra o sangue, cai ali na hemocele, né? Durante a contração, portanto, desse coração, o sangue é impulsionado, cai ali na hemocele e na hora que o coração relaxa, esse sangue já banhou todos os órgãos e ele começa a entrar para dentro do coração novamente através desses ósteos, tá? Enquanto o coração está contraído, está empurrando o sangue, esses ósteos estão todos fechados, porque ele precisa, o sangue, né, essa hemolinfa precisa estar lá dentro desse vaso. Então, empurrou, na hora que o coração relaxa, esses ósteos também se abrem. Por quê? Porque o sangue que está vindo banhou todos os órgãos, agora ele vai tender a entrar para dentro do coração, tá? Aqui mais algumas espécies também, tá? Então, aqui a gente encontra dentro desse grupo também que existe dimorfismo, então eles são dioicos, a gente sabe que existem machos e fêmeas, tá? E apresentam dimorfismo. Então, fêmeas e machos podem aparecer aí com algumas diferenças na morfologia, então, o que acaba fazendo com que a gente possa identificar, então, o macho e a fêmea. Sim, são ovígeros, então, existe a produção de ovos, né, lógico, e vão ser produzidas, então, esse monte de ovos colocados para que eles sejam, então, inseminados pelos espermatozoides. Muitas vezes, o que acontece? A gente falou que não existe reprodução, a fertilização interna, tá? Então, essa fertilização é feita externamente, então, muitas vezes pode acontecer o quê? Transferência desse grupo aqui, tá, gente? De aranhas do mar, a transferência de ovos da fêmea. A fêmea coleta seus ovos e passa para os machos. Os machos acabam transportando e cuidando dos embriões, então, tá? Durante esse processo todo de fertilização e desenvolvimento, é o macho, portanto, que acompanhará todo esse processo, então.
Amanhã, acho que nós temos aula de novo, né? E aí a gente começa a falar do restante, então, das ordens que compõem, né, a subclasse, desculpa, nós vamos falar da classe Quelicerata, que são os quelicerados, né? E da subclasse agora aracnida, né? Porque a gente falou aqui da classe Pignogonida, que só tem uma ordem, e agora nós vamos então para a classe Quelicerata, tá? Então, subclasse aracnida, onde nós vamos falar bastante aí de aranhas, escorpiões, os ácaros, né? Que dentro de ácaros estão tem um grupo também bastante grande, inclusive os carrapatos estão dentro dessa classe. Vamos falar de outras aqui menos importantes, mais pseudoscorpionida, opiliones, urupide e também ambiplique, tá? Temos algumas outras, gente, só que nós não vamos entrar em questão dessas outras, né? Falar as particularidades delas. Nós vamos falar das que, pelo menos assim, vocês podem já ter conhecido e que vocês podem já ter tido conhecimento maior, tá? Fica muito mais a cargo aqui de arane, escorpiones e ácare, que a gente dá uma ênfase bastante grande nesse grupo, então, tá? Alguma dúvida, Matheus? Não, senhora, professor, tá tudo tranquilo, hein? Tranquilo? Aham. Então, tá bom. Então, Agora começa a parte mais legal. hã? Agora É, começa a parte legal. vai ficar muito legal, você vai ver, falar de aranhas, principalmente se a gente tivesse as aulas normais, Matheus, a gente ia ver muita aranha, aranhas diferenciadas, sabe? Ia ficar bem Nossa, legal. Mas eu vou ver se eu mas gravo. elas iam estar vivas ou iam estar mortas? Hã? Morta? Ah, mas não tem graça. Imagina, tá? Então, eu vou ver se eu gravo um pouco aí para passar para vocês também, tá bom? Aí hoje, Aham, Matheus, já no começo desse vídeo, eu falei da avaliação, tá? sim. Aí eu vou postar lá, eu ainda não acabei de montar, para falar a verdade, tá? Então, vou acabar de montar, vou liberar, mas aí vai ter 7 dias a partir de amanhã, tá bom? Uhum, uhum. Beleza? Que daí vai ser a formativa, ok? Beleza. Ok. Então tá bom. Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom? Beleza, professor. Até mais, então, Matheus. Até. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.